Boa tarde, gente. Meu nome é Débora Fonseca e junto com meus colegas Bernardo Carrusca, Jean Carlos, Helena Andrade, João Vitor Reis, Larissa Bernardes, Lucas Pousa e Marcela Carreiro, eu vou abordar um pouco da vida e da obra de Aristóteles. Aristóteles foi um exemplo do homem à frente do seu tempo. Escreveu sobre a biologia, a ética, a lógica, a física, a retórica, a política e inúmeros assuntos. Seu trabalho compreende como a primeira forma sistemática da filosofia ocidental, e Aristóteles é considerado o primeiro e verdadeiro cientista da história. Aristóteles nasceu no norte da Grécia, na cidade de Estagíria, por volta de 345 a.C. Ele era filho de Nicômaco, que era amigo e médico pessoal do rei da Macedônia, Amênico III. Aos 17 anos, Aristóteles foi enviado para estudar em Atenas, na Academia de Platão, que era na época a melhor escola de ensino superior do mundo. Apesar de ter sido um dos alunos mais brilhantes e mais conhecidos de Platão, Aristóteles se distanciou um pouco das políticas platônicas, refutando algumas teorias do seu mestre. Entre essas teorias, temos um destaque na teoria das ideias. Diferente de Platão, que acreditava que o conhecimento era adquirido apenas por meios intelectuais, pela razão, Aristóteles acreditava que o conhecimento era algo empírico do homem, ou seja, era gerado a partir da experiência e do convívio do ser. Com a morte de Platão em 347, Aristóteles se considerava a altura para substituir o seu mestre. Contudo, não foi bem isso que aconteceu. E Platão acabou sendo substituído por um ateniense nato. Aristóteles ficou bem decepcionado e acabou saindo de Atenas e partiu para uma região da Ásia Menor, onde ficou por alguns anos. Aristóteles só retorna a Estagira a convite de Filipe II, rei da Macedônia, para ser professor e orientador do seu filho Alexandre Filipe, que posteriormente vai vir a se tornar Alexandre o Grande. Alexandre assume o trono aos 20 anos e ele foi único. Ele unificou cidades-estados da Grécia, começou uma campanha militar de conquistas e em pouco tempo ficou conhecido como o rei da Babilônia, o rei da Ásia, o rei dos quatro cantos do mundo. Enquanto Alexandre dominava a Grécia, Aristóteles resolve então fundar sua própria escola filosófica e recebeu o nome de Liceu. Mais tarde, a escola de Aristóteles ficou conhecida como a escola dos peripatéticos, de peripatos, que significa caminho em grego. Esse nome ele é devido ao fato de Aristóteles lecionar caminhando pelo pátio, e aí ficou esse apelido. Durante o tempo no liceu, Aristóteles estudou quase todos os assuntos possíveis. Dentre eles, a gente pode citar a física, a metafísica, a poesia, a retórica, a política, a ética, a moral. Aristóteles ele foi um dos pioneiros no estudo da biologia também. E foi o primeiro a criar um sistema de classificação dos animais baseando-se nas suas características e nos locais onde eles viviam. Aristóteles também era bem interessado pelas geociências, e o seu trabalho intitulado Meteorologia, ele descreve o ciclo da água da seguinte maneira. Agora o Sol, movendo-se como se move, inicia processos de mudança, de existência e de decomposição, e por sua ação, a melhor e mais doce água é cada dia levada para o alto e dissolvida em vapor, e chega a uma região mais elevada, onde é condensada mais uma vez pelo frio e, portanto, retorna à Terra. É uma forma bem bonita de a gente exemplificar o ciclo da água, não é mesmo? Apesar de claramente ser um cientista dedicado, Aristóteles é mais conhecido pelos seus tratados filosóficos. Após a morte de Alexandre,
e a forte onda antimacedônica na Grécia, Aristóteles teme a sua morte. E aí ele acaba abandonando Atenas e fugindo para a ilha de Eubéia, onde ele vem a falecer aos 62 anos. Aristóteles escreveu diversos livros, só que boa parte dele se perdeu. O que a gente tem hoje foi um compilado de obras que foi guardada e protegida pelo seu aluno Teofrasto. Teofrasto veio até substituir Aristóteles depois no Liceu. O pensamento aristotélico ele possui uma grande influência até nos dias de hoje. Não é à toa, né, que a gente está aqui estudando os ensinamentos de Aristóteles. Nesse seminário, nós vamos abordar os estudos de Aristóteles sobre a ética através de uma releitura da sua principal obra, que é a Ética a Nicômaco, dedicada ao seu único filho. Dentro da ética aristotélica, o filósofo foi o criador da perspectiva conhecida como eudamonista, que vem do grego eudaimonia, o que significa felicidade, ou teologismo, que vem de telos, finalidade em grego. Para Aristóteles, a ética está sempre relacionada com a boa conduta humana, o bem do homem. Mas como é que a gente define, né, esse bem? Para Aristóteles, tudo que cumpre a sua função é bom. E daí que vem o teleologismo de finalidade. Para ficar mais fácil, um governo, por exemplo, que cumpre as suas obrigações para com o governo, para com o povo, é um governo bom. Diferente de um governo que não cumpre as suas obrigações para o povo, para com o povo, não cumpre a sua finalidade. É um governo ruim. Dessa forma, qual seria então, para Aristóteles, a finalidade da vida humana? Segundo Aristóteles, o homem foi feito para ser feliz. Mas não é essa felicidade efêmera, passageira. É uma felicidade por completo, com sentido, com uma finalidade. Que aí volta lá para o telos. Para ele, o que nos torna únicos é a capacidade de organizar propriamente em suas ações da natureza. Como seres racionais, a nossa felicidade vem das escolhas que fazemos, das escolhas que desenvolvemos, do que é melhor para a gente através do tempo. Para Aristóteles, a felicidade pode ser adquirida a partir dos nossos atos, por meio do nosso trabalho. E nada mais é, né, do que aquele ditado de que a gente colhe o que planta. Para Aristóteles, o conhecimento ético não pode ficar apenas no campo das ideias, tendo de ser praticado e ensinado. Dessa forma, a fim de investigar o comportamento humano através de análises do comportamento ético, Aristóteles redigiu a obra Ética a Nicômaco, publicada em 1837 e composta por 10 livros e uma poética. Contextualizando sua obra, logo no primeiro livro, Aristóteles discute o que é o bem para o ser humano, trazendo uma reflexão sobre a busca pela felicidade através de suas ações. Em seguida, os livros segundo e terceiro carregam a definição dos termos de vício e virtude, sendo esta dividida em virtude moral e intelectual. Nas seções subsequentes, encontramos nos livros 8 e 9 a descrição sobre as virtudes morais da coragem e da amizade. Já os livros 4, 5 e 6 discorrem sobre as virtudes relacionadas ao dinheiro, o senso de justiça e a virtude intelectual. Além disso, no sexto livro, destacam-se as virtudes da alma, bem como suas partes, sendo a arte, a ciência, a sabedoria prática e filosófica e seus principais constituintes. Para o sétimo livro, é tratado as ações derivadas de vícios, ou até mesmo a incontinência, que se resume em julgar de uma forma correta, mas agir de forma contrária ao pensamento. A última parte da obra caracteriza os prazeres, colocando-os como componentes da natureza humana e reforçando o equilíbrio ideal promovido pela virtude. Bom, feita essa descrição geral de Ética a Nicômaco,
Agora pretendemos abordar os principais termos e conceitos introduzidos por Aristóteles em sua obra. Mas afinal, o que é virtude? O homem, por ser racional, tende a agir em equilíbrio. Dessa forma, ao analisar as racionalidades humanas, é possível descrever as virtudes e os vícios. Virtude é definida por Aristóteles como uma disposição média entre dois extremos, os quais são mediados pela razão e conduta do sujeito, buscando como objetivo fim o bem. Já os vícios podem ser definidos como as ações que, de algum modo, nos fazem mal. Para exemplificar melhor, pense no seguinte exemplo. Se o homem se entrega a todos os prazeres e não se abstém de nenhum, não possui limites, está entregue aos vícios. Por outro lado, o que evita todos os prazeres torna-se insensível. O ideal é ponderar sua ação mediante seus objetivos. Dessa forma, virtude se relaciona com a justa medida das coisas, considerando o meio termo o melhor ponto para a tomada de decisão. Logo, a virtude é a mediação entre dois extremos. Reconhece-se como os vícios os pontos contrários ao centro. Analogicamente, virtude é o meio entre esses dois pontos, entre os vícios. Tomemos o medo e a confiança como referência. Ambos podem ser sentidos em excesso ou em grau de insuficiência. Entretanto, senti-los na ocasião apropriada, com a referência apropriada aos objetos e pessoas, atribuem à virtude a características de meio termo e aceitação. Entendido o conceito, Aristóteles classifica a virtude em duas espécies diferentes, intelectual e moral. A primeira, virtude intelectual ou dianoética, se desenvolve através do ensino, progredindo graças aos resultados da aprendizagem e da educação, como a sabedoria, a compreensão e a prudência. Já a virtude moral ou ética é adquirida, ou seja, não é gerada de nós naturalmente. Ela é resultado do hábito de se praticar atos justos. Dessa forma, o que a diferencia da dianoética é que a virtude moral não é considerada como algo natural ao homem, ou até mesmo algo que possa ser ensinado, mas sim consiste em uma disposição adquirida pelo hábito, como a generosidade. Nós não nascemos generosos. É necessário praticar atos de bondade para se tornar generoso. Além dessas virtudes, Aristóteles propõe também as qualidades da alma. Percebe-se que a virtude pertence a um espectro humano relacionado às paixões, às faculdades e às disposições de caráter. Esses são objetos meios para se alcançar o bem e o equilíbrio. Todo esse espectro não é fator de reconhecimento positivo ou negativo do sujeito. Nós somos julgados pelas nossas escolhas finais, não pelos meios. Dessa forma, nós temos paixões. São os sentimentos acompanhados de prazer e dor, como apetite, o medo e a alegria. O homem se move no mundo segundo o princípio do prazer e da evitação da dor. Logo, as paixões dinamizam as ações do homem e do mundo. Por isso, podem condicionar os comportamentos tanto virtuosos quanto viciosos. Faculdades. É aquilo que permite sentir as paixões. É como se magoar ou compadecer. Por fim, nós temos a disposição de caráter, que é o que posiciona o homem diante das paixões, promovendo elogios ou repúdios. Por envolver escolha, uma virtude pode ser considerada como disposição de caráter. Logo, existem três disposições. Duas são vícios, excesso e carência, e a outra é a mediana, a virtude. Quanto aos objetivos de escolha e rejeição, a virtude, em todas as suas formas, se relaciona a fatores de escolha e rejeição. Sendo assim, é possível afirmar que é devido ao prazer que praticamos más ações e, por causa da dor, que nos abstemos de ações nobres. Dessa forma, para se compreender melhor a virtude, Aristóteles propôs três objetos de escolha e três de rejeição. Ambos se relacionam com a decisão final do homem, sendo eles o nobre, o vantajoso e o agradável, bem como seus contrários, o vil
prejudicial e doloroso. Citando Aristóteles, a respeito de todos eles, o homem bom tende a agir certo e o homem mau a agir errado, e especialmente no que se toca ao prazer. Acresce que o agradável e o doloroso crescem conosco desde a nossa infância, e por isso é difícil conter essas paixões enraizadas como estão em nossas vidas. Desse modo, todas as nossas escolhas girarão em torno desses 6 objetos, uma vez que o prazer e a dor que sentimos acarretam grandes efeitos sobre as nossas ações. Falando em ações, em virtude, é possível traçar uma relação existente entre atos voluntários e involuntários. Já sabemos que as virtudes se relacionam com as paixões. Logo, é de se esperar também que a mesma esteja intimamente ligada aos atos voluntários. Um ato voluntário é aquele que o homem delibera livremente, podendo ser reconhecido como positivo ou negativo, sendo que a força impulsionadora da ação se encontra dentro do agente. Em contrapartida, atos involuntários são aqueles que ocorrem sob compulsão ou por ignorância. Diferentemente das ações voluntárias, a causa destes se encontra nas circunstâncias exteriores ao agente, como quando alguém é coagido a fazer algo por medo. Dessa forma, destaca-se que o involuntário é sempre doloroso. No fio construído até o momento, sempre citamos o poder das escolhas do homem como forma de designação da virtude. Desse modo, por fim, faz-se necessário definir o que é escolher. Escolher é refletir racionalmente. É aquilo que colocamos diante das outras coisas. É o meio pelo qual deliberamos de forma a conquistar bens acessíveis e que podem ser realizados. A escolha exemplifica como o exercício da virtude está sob o nosso poder. Tendo citado os conceitos mais relevantes abordados na obra, dedicaremos um pouco do nosso tempo para expandir algumas virtudes destacadas por Aristóteles. Retomando ao exemplo sobre a virtude coragem, Aristóteles diz que coragem é o meio-termo entre o medo e a confiança, em que seu excesso é a temerária e a sua carência a covardia. Dessa forma, é corajoso o homem que demonstra valor em determinadas situações, ou até mesmo quando morre de maneira nobre. Ainda no assunto, Aristóteles descreve 5 tipos de coragem, sendo a do cidadão mais próxima à da verdadeira. A bravura é virtuosa, logo é inviável ser bravo por coação. A experiência e o conhecimento dos fatos particulares também são considerados coragem. A paixão também é confundida com coragem, mas desde que seja essa precedida por uma escolha e motivo. Os otimistas assemelham-se aos bravos, só porque sua confiança se baseia em vitórias sucessivas. Já as pessoas que ignoram um perigo também parecem bravas, entretanto fogem logo que o percebe. Outra virtude a se destacar é a amizade. Dentre vários tipos de virtude, Aristóteles aborda a amizade caracterizando-a como necessária à vida. Para o filósofo, a amizade impulsiona o bom raciocínio e as boas ações, potencializando práticas nobres e até dando razão à vida. Aristóteles, nesse livro, se propõe a tentar investigar a essência da amizade, encontrando regras para seu estabelecimento. Procura saber se opostos se atraem ou se pessoas que têm mais em comum tendem a ser amigas. Quantos tipos de amizades existem, quantos níveis de afins e afinidades. Para investigar a amizade, o autor investiga primeiramente o amor. Amamos o que nos parece bom e útil, não necessariamente por sua essência, mas porque essa nos produzem coisas que parecem boas e úteis. Estimamos o fim. Dessa forma,
Aristóteles estabelece, então, três principais tipos de amizade. Os dois primeiros são chamados de amizades acidentais. A amizade pela utilidade. São típicas de espírito mercantil, que amam para si mesmas. Amizade pelo prazer. Ama-se o que é agradável. Como o que é útil ou agradável muda, não são amizades permanentes. Por conta da sua natureza instável, esses tipos de amizades apresentarão uma série de queixas ou dificuldades. Por último, o tipo de amizade é caracterizado como a amizade perfeita. É o fenômeno menos frequente, porque é uma amizade formada por pessoas boas e virtuosas, sendo elas úteis e agradáveis. Consiste em querer reciprocamente o bem ao outro, formando amizades permanentes. Através da análise de uma série de tipos de relação, Aristóteles é capaz de estabelecer algumas regras que regem esse tipo de relacionamento fraterno. Diz, por exemplo, que um dos caracterizantes de uma amizade é o convívio. Afinal, é, é possível ter simpatia por estranhos, mas, através do convívio, é possível conhecer realmente as pessoas e efetivamente amá-las. Para Aristóteles, a amizade é recíproca ao nível de formar uma relação de igualdade, mas sabemos que existem muitas relações em que há um certo nível de desigualdade. Nesse caso, propõe que haja um nível de contribuição afetiva de ambas as partes que possa chegar a uma igualdade de modo. O filósofo propõe que, em casos de relações hierárquicas, como a relação pai-filho ou governante e súdito, haja uma contribuição proporcional ao mérito. Dessa forma, os desiguais podem ser amigos. Após uma análise de vários tipos de relação, Aristóteles chega à conclusão principal de que toda forma de amizade envolve alguma associação. Deve existir um elo de afinidade que liga duas pessoas. Por exemplo, filhos amam os pais porque estes os deram a vida. Irmãos se amam porque têm os mesmos pais. Por fim, ressaltamos a justiça, a qual Aristóteles dedicou um livro inteiro sobre. Por definição, justiça é a disposição de caráter que torna as pessoas propensas a fazer o que é justo. Dessa forma, o justo é o respeitador da lei, o injusto, o desertor. Sendo assim, a justiça é considerada a maior das virtudes, ou a mais complexa, pois são os justos os atos que produzem e preservam a felicidade. Além disso, ela é exercida para si e para o próximo. Bom, dessa forma, temos que os atos injustos são atribuídos a algumas espécies de maldade. Aristóteles descreve quatro tipos de justiça: a justiça distributiva, corretiva, política e doméstica. A justiça distributiva apresenta uma pequena peculiaridade. O justo é proporcional e o injusto viola a proporção. Desse modo, o homem que age injustamente tem o excesso, enquanto que é injustiçado recebe pouco do que é bom. Nesse ponto, retomamos o conceito de justiça, em que a mesma é exercida para si e para o próximo. Para falar de justiça corretiva, peço que todos se imaginem em um tribunal. A justiça corretiva será o intermediário entre a perda e o dano. A lei deve considerar apenas o caráter do delito e tratar as partes como iguais. Logo, se um autor comete, uma vítima sofre a injustiça. O justo é um meio-termo, pois é o juiz que restabelece a igualdade. A justiça política é encontrada entre os homens que vivem em comum. Suas relações são regidas por lei. Nela, não é permitido o homem que o governe, pois o homem governa pelo seu próprio interesse. O governante é a razão. E por fim, e para finalizar, a justiça doméstica, que, como o próprio nome diz, trata das relações entre os familiares. Oi, gente, aqui é a Helena. Eu vou ficar aqui com vocês nessa porção final da nossa apresentação. E agora eu vou falar um pouco sobre a ética num tom mais conclusivo, fechando essa abordagem do livro. Aristóteles ele delimita que a ética humana se aplica a partir das deliberações feitas no campo do possível,
sendo condições que são passíveis de mudança pela própria ação humana. O campo do impossível, por outro lado, diria sobre leis e condições que são imutáveis, sendo aquilo que parte do natural, como por exemplo as leis da natureza. Nenhuma das virtudes morais surge de forma natural na mente humana, já que tudo que é natural não pode ser modificado pelo hábito. Desse modo, o Aristóteles compreende que as virtudes podem ser aperfeiçoadas através da prática de uma vida social, conduzindo o indivíduo mais efetivamente para o bem comum e a felicidade. A felicidade não deve ser interpretada como prazer, como posse ou como reconhecimento, mas como uma constante prática, então, de uma vida virtuosa. Ele aborda também a questão do homem virtuoso. O homem virtuoso, ele é dito como aquele que sabe manter suas escolhas dentro do equilíbrio de suas virtudes, não tendendo nem para o excesso nem para a carência. Ele estabelece a ação guiada pela razão como princípio fundamental da ética e ele também estabelece a capacidade de escolha como a base para um bem agir. Para atingir esse estado, o homem depende do hábito, ou seja, da prática constante de ações que respeitem o meio termo. Para Aristóteles, então, o homem é um ser social, não havendo como desenvolver suas capacidades, bem como o estado pleno da felicidade, de forma solitária. Portanto, vivendo em sociedade, o homem é capaz de aprimorar suas virtudes, que servirão como base para as boas ações, de modo que ele se torne capaz de atingir o estado de felicidade que, para Aristóteles, compreende um cidadão ético. Agora a gente vai abordar a última obra, que é a Poética, de Aristóteles. Como a gente sabe, Aristóteles foi um filósofo polivalente, né? Ele escreveu obras que discorrem sobre os mais diversos aspectos da vida humana. Então, para além de questões referentes à moralidade, como são muitas das que a gente abordou hoje nessa aula, ele também fez formulações sobre a política, sobre a ciência, a gente até o conhece como o pai da ciência, e no caso da poética, ele fala sobre a arte. Nesse livro, ele aborda mais especificamente as interseções entre a arte e algumas dessas outras esferas. Então, constituindo em um conjunto de anotações de aulas de Aristóteles no Liceu, a poética se trata de uma investigação sobre a poesia, lembrando que no teatro grego, a poesia está diretamente ligada às peças. Boa parte dos escritos da poética foram perdidos, de modo que a obra que a gente conhece hoje é incompleta. Ainda assim, esse livro é considerado o trabalho mais antigo sobre dramaturgia conhecido pela humanidade. Aristóteles, ao escrever a Poética, até chega a abordar aspectos técnicos da produção artística, mas ele não tinha a intenção de fazer um tratado artístico e criar regras para essa produção, mas sim fazer comentários sobre o teatro grego, então ele buscava analisar algo que já existia. Na obra, o filósofo procura definir a natureza da arte, se debruçando sobre aspectos estéticos do fazer artístico, mas ele principalmente aborda os seus desdobramentos. Então, quais são as funções da poesia, como ela impacta aspectos formativos da humanidade, na política, na ética e na produção do conhecimento. A gente vai abordar aqui dois conceitos aristotélicos importantes que são introduzidos nessa obra. O primeiro é o da mímesis. Para Aristóteles, a essência do texto poético não está na métrica, que é a forma como a poesia é escrita, né, que caracteriza esse gênero, mas sim na mímesis. A mímesis ela é definida como imitação ou representação. Aristóteles ele expõe essa ideia no trecho que talvez seja o mais bem conhecido da obra, que é esse aqui. Ele diz: pois não diferem o historiador e o poeta por fazer uso ou não da metrificação, mas diferem por isto, por dizer um o que aconteceu e outro o que poderia acontecer. Por isso a poesia é mais filosófica e mais virtuosa que a história, pois a poesia diz antes o que é universal, enquanto a história o que é particular. Nesse trecho, quando Aristóteles compara o trabalho do historiador ao trabalho do poeta, ele busca demonstrar essa essência mimética da arte. Então, um mito, na forma de um relato, né, ele não é uma poesia, mas as representações desse mesmo mito, quando são transpostas, por exemplo, numa peça, são sim poesia. Aristóteles aborda a representação do outro como a principal forma de aprendizado da humanidade. Ele diz que o ser humano é altamente mimético e que a gente sente prazer em ver as representações. Então ele aponta a poesia como sendo fundamental ao processo de aprendizado, tendo importância política e moral também. Dessa forma, as representações presentes no teatro grego são consideradas excelentes ferramentas para a expressão de ideias, conduzindo o espectador ao aprendizado. A segunda palavra, né, que é introduzida nessa obra é a catarse.
A catarse é uma palavra que tem um sentido etimológico que está relacionado com o processo de purificação ou de purgação. Aristóteles define a catarse como a parte final da estrutura narrativa ideal de uma tragédia. Então a gente vai ter uma série de momentos, né, numa peça teatral, vai ter o clímax, a reviravolta, um momento de sofrimento dos personagens, e esse último seria, para o autor, o da catarse. Segundo Aristóteles, a tragédia, e lembrando que a tragédia ela é o foco principal das partes que sobraram da poética, né, as outras se perderam com o tempo, a tragédia e a música, elas descrevem de uma forma dramática situações que vão suscitar tanto a piedade quanto o temor. E desse modo a gente obtém a catarse dessas paixões. Aristóteles analisa o que faz com que a gente se compadeça com uma história triste representada numa obra de arte. Para ele, a catarse atingida na obra atua sobre a alma do espectador, fazendo com que ele sinta as paixões que são narradas ali e permitindo que ele, ao imitá-las no seu interior, se liberte e se purifique. Dessa forma, esses dois conceitos que a gente abordou aqui, né, lógico que ao longo da obra, que é bem extensa, ele aborda muitos outros, mas a gente preferiu tratar esses dois porque eles se conectam muito bem com a ideia geral. Tanto a mímese quanto a catarse, eles são essenciais para compreender um pouco mais sobre a totalidade da obra. Na poética, Aristóteles ele argumenta que, através da representação da realidade, que é a mímesis, contida na poesia, a catarse pode ser atingida. E a catarse, através desse processo de mexer com os nossos sentimentos, de fazer com que a gente sinta piedade ou medo, ela permite que nós nos livremos de emoções extremas que podem ser sentidas na nossa própria realidade. Assim, a gente pode afirmar que a poética consiste em uma análise importante e ainda muito influente sobre as narrativas artísticas como manifestações da subjetividade humana. As manifestações artísticas podem ser consideradas, até nos dias de hoje, como importantes ferramentas tanto políticas quanto éticas. A gente agradece muito a quem chegou até aqui com a gente nessa jornada, né? E estamos disponíveis para responder quaisquer dúvidas, debater qualquer questão. E muito obrigada.